Oi, gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre 6 coisas que não devemos falar para quem tem depressão. Que eu não sou psicóloga, tá, gente? O que eu estudei, eu descobri e vou passar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu pesquisei e descobri coisas muito úteis para quem quer lidar com pessoas depressivas e sente desejo de ajudar e não tem como ajudar, porque as medicações às vezes nem resolve, mas uma mãozinha de uma maneira como lidar com o depressivo pode ajudar tanto quanto medicina. Então vamos lá. A primeira coisa que nós não devemos falar para alguém com depressão, principalmente quando está naqueles dias de tristeza, dias que não quer sair de casa, dias de angústia, quando você vê alguém arrasado ali, não sabe o que fazer, agora você tem 6 dicas para mudar a vida de alguém que você ama, seja a sua esposa, que você não compreende, que você não entende do assunto. Então vamos lá estudar para que você possa pôr em prática e ajudar quem você ama, tá certo? A primeira coisa que você não deve falar é: você tem que se esforçar. Parece uma coisa tão simples, né? A gente falar isso, eu não sabia, pra mim eu já disse muitas vezes. Você tem que se esforçar, sai dessa, tem que ter força. A pessoa já busca força de onde não tem e ela não tem conseguido. Quando a gente fala isso, faz piorar a situação, porque ela se autocritica, se autopolicia, e fica achando que ela não está se esforçando, ou muitas vezes acha que não é capaz, ou então reconhece que a pessoa está criticando, né? É muito bom, muito fácil. Gente, como a gente fala essas 6 coisas aqui que eu vou passar para vocês, viu? Como a gente fala. Eu mesma, eu pensei que eu estava ajudando. Te esforça, sai dessa, né? Tenha força. Bom, então, quando a gente fala isso, parece que a pessoa não está se esforçando. Aí dá um entender que a pessoa está acomodado, não está se esforçando para melhorar, sendo que a gente não sabe, mas o depressivo, ele vai no limite dele. O nosso limite que estamos saudável é uma coisa, o limite dele é já ter buscado de tudo e não conseguido, é um limite pequeno aos nossos olhos, é uma busca pequena, é um esforço pequeno, mas para ele pode ter sido o máximo dele. 2, você tem que pensar positivo. Como se a pessoa pensasse só negativo. Como se fosse um pensamento positivo que tirasse a pessoa daquele poço escuro. Como se fosse simples assim. E que a culpa é dela. Começa a se sentir culpada. Como se o pensamento positivo fosse mudar. Então qualquer coisa que for falar, que a gente venha falar com sabedoria, com conhecimento sobre o assunto. Por mais que eles não assumam para nós, eles se culpam, se policiam sim, o tempo todo, eles se cobram, eles querem explicação o tempo todo do estado deles. Por mais que passe com um especialista, tenha lá seus conhecimentos, mas nem eles mesmos se entendem. Então nós que estamos saudáveis devemos buscar conhecimento para que nós venhamos compreendê-los, saber ajudar nessas horas. Não parece estar com depressão. Olha, na verdade ninguém quer ser notado como depressivo o tempo todo. A pessoa que tem depressão, tem dias que ela desabafa com a gente e no outro dia quer que a gente tenha esquecido de tudo. Não é que ele esteja querendo ser reconhecido como o depressivo. Tem dias que ele quer ser visto nessa compreensão, para que os atos da pessoa sejam justificados
com a doença, entendeu? Eles não gostam que a gente diminua a situação ou desacredite que eles estão só por conta de um dia alegre, né? Essa 3, você não parece ter depressão, como se a gente quisesse acreditar somente se a pessoa tivesse em cima de uma cama, trancada no quarto, no escuro do quarto, luz apagada todos os dias. E quem tem depressão profunda, né? Dias está de alta, dias está de baixa, o nível de emoções muda o tempo todo. Então não espere que o depressivo todo dia esteja ali com aquela cara triste para você ter uma atitude de ajudar. Não desiste de ajudar quando ele estiver com a cara alegre, porque no outro dia ele pode ter caído de novo. Então, vê uma pessoa ali alegre, foi pro shopping, vem de um movimento, saiu com as amigas, pode ser que aquele dia esteja de alta para aquela pessoa. E pode ser também que eu também aprendi isso nos meus estudos, pode ser também que eles estejam disfarçando, porque a maior vontade do depressivo é se sentir bem, estar normal, viver como antes. E eles não querem estar nessa vida. Quando eles estão lutando para sair dela, muitas vezes eles estão lá sufocando o que está sentindo e sai com um sorriso no rosto e se queimando por dentro, sentindo dor por dentro. Então, que nós não venhamos julgar naqueles dias de alegria, porque pode ser um dia de bem para eles, mas também eles podem simplesmente estar disfarçando para ver se consegue, tipo lutando, dando tudo deles, até o que não consegue. Aí quando vê no outro dia, aquela alegria era tudo uma força que ele não tinha e cai de novo. Então, não julguemos quando eles saem, quando eles se divertem, quando eles botam um sorriso no rosto e comparando com o dia anterior que ele estava mal, né? Venhamos compreender que é assim mesmo. Quarta coisa que não devemos falar. Pense que o quê? Pense que poderia ser pior. Olha, gente, como a gente fala essas coisas. Pense que poderia ser pior. Pense que você poderia estar desempregado. Pense que você tem mais do que eu. Eu mesma já falei isso. Né? Olha ao seu redor. Você tem uma vida boa. Você tem um carro na garagem. Né? Você tem tudo para ser feliz. Gente, depressão é uma doença psicológica que ataca fisicamente também, né? Então não é o que a pessoa tem que vai fazer com que a pessoa tenha saúde, né? Muitas vezes não são nem problemas, a depressão acontece, né, na vida da pessoa por alguma acessibilidade que tem. Nem sempre é problema, mas é também problema. Mas a dificuldade de resolver os problemas é o que mais causa depressão. Você vê tudo quando não tá bem, né, principalmente, né? Vê tudo como uma bola de neve, tem aquela dificuldade de resolver, aquelas coisas vão aumentando, quando vê a pessoa que já estava fraco da mente, esgotado mentalmente, aí entra numa depressão e aumenta o fundo, e os familiares, pessoas que convivem, nem percebem por que a pessoa mudou. Se é de doença, né? Ou simplesmente a pessoa mudou de personalidade. Não, gente, não muda não. Não muda de personalidade assim não. Só se a pessoa estiver doente mesmo. São as emoções a cada dia mudando. Então, esse pense que poderia ser pior, olha o que você tem, você poderia estar com câncer. As pessoas sempre olham para quem tem câncer para ajudar o depressivo, para fazer ele refletir que a vida dele é boa. Não é um pensamento positivo que ajuda. Não é pensar que você está bem, tem tudo para ser feliz. Isso faz com que a pessoa se sinta pior, porque eles pensam assim: poxa vida, eu tenho tudo, por que eu não sou normal, por que eu não estou bem? Né? Já começa a autocrítica novamente sobre a vida dele. Então tem coisas que a gente fala que faz com que eles se sintam muito mal. Então, quando a gente compara com quem tem câncer, é um apelo grande da gente, né? Para a pessoa
refletir sobre a vida dela, pensando que está ajudando. Pense em alguém que está com câncer. Até câncer tem cura, gente. Câncer tem cura, mas a gente sempre faz essa comparação com uma coisa pior que existe. O depressivo está se matando sem a família ver, sem a família perceber, sem a família ajudar, por falta de conhecimento. Porque nós só sabemos julgar e os que querem ajudar não têm conhecimento e acaba atrapalhando. A quinta coisa que não devemos falar para quem tem depressão. Isso é coisa da sua cabeça. Como se fosse uma mentira, como eu falei, né? Como se fosse uma mentira. Parece muito quando diz assim, você não parece ter depressão. Como se a pessoa vivesse na lua fantasiando, fosse simplesmente uma mentira, simplificando o problema tão grave da pessoa. Sexta coisa que não devemos falar para o depressivo. Essa é a última, tá, gente? Você é egoísta, você só pensa em você. Você fica dizendo que quer morrer, que vai morrer. Você é egoísta quando prefere a morte do que ficar aqui com a gente. Isso não ajuda em nada. Porque quem tá com depressão, gente, não pensa nos outros, não é porque é egoísta, é porque o problema dele é tão grave para ele que ele só pensa num problema dele, não pelo fato de egoísmo. Ele não nota mais nada, tudo fica desvalorizado, ele só vê aquele problema, só foca nele mesmo, porque ele só pensa naquela dor. Não é porque ele está usufruindo da vida deles, né? Mas porque ele só está focado naquela dor, entendeu? Então, não é egoísmo, é porque ele esquece até de si mesmo. A pessoa não cuida nem de si mesmo. E tudo isso só aumenta o sentimento de culpa. A pessoa ouvir isso. Você é egoísta, realmente, eu sou egoísta. Aí começa o pensamento depressivo, né? Eu sou egoísta que não cuido do meu esposo, eu sou uma inútil, porque a tendência do depressivo é se policiar o tempo todo, se autoculpar, se julgar. Então ele não precisa mais de julgamento, nem de apontamento, nem de dedo na cara. Ele precisa de ajuda. Eu espero que essas 6 dicas que eu descobri seja útil na sua vida, na vida daqueles que você ama, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você dá like, você comenta, compartilha, me ajuda no meu canal para que ele possa ajudar você.